Amanhã começa a minha viagem de 18 dias pela Europa, onde vou passar por Portugal, Inglaterra, Escócia, Finlândia, Svalbard da Noruega, Madrid, Fortaleza e voltar para BH. E nisso tem passagem emitida com milhas da Azul, tem passagem emitida com milhas da Azul para voar de British, tem passagem emitida com milhas da Finnair, tem passagem emitidas com milhas da Iberia Plus, enfim, além de vários hotéis emitidos com pontos ao Accor. Hoje eu vou começar uma série que faz parte dessa viagem, onde eu vou compartilhar exatamente como eu fiz cada emissão, cada reserva, enfim, tanto de voo quanto de hospedagem, e qual que foi a minha forma de pensar. Então eu vou explicar exatamente como que eu pesquisei, como que eu tomo a decisão, para que vocês possam também pegar de exemplo para a próxima viagem de vocês. Sou Pedro Gerador, nesse canal eu falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas. Quando eu estou em casa, eu te explico a parte teórica do negócio, né? Como que eu uso para acumular pontos e milhas e usar pontos e milhas da melhor forma possível. E quando eu estou viajando, eu mostro tudo na prática, além de compartilhar um pouquinho minhas viagens. Então já se inscreva no canal, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui que sou eu mesmo que respondo. Vamos lá. São vídeos sem cortes, tá? Então, se eventualmente eu tiver compartilhando alguma coisa com vocês aqui, travar, a gente vai resolver o problema junto, que é do jeito que as coisas vão funcionar para mim e para vocês quando, né, vocês forem colocar em prática aí. Bora. Ô, gente, assim, tudo começa com a passagem aérea. Eu sei que a maioria das pessoas realmente gosta de ter a garantia que vai através da passagem e depois vai planejar as outras coisas, tá? Daqui a pouco eu mostro a tela. E tá tudo bem, né? Vamos fazer um exemplo baseado no que a maioria acaba pensando aí. Então, o primeiro de tudo, que é único em qualquer viagem, é quais são os critérios do voo para você. Por exemplo, você quer um voo até 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, você tem um limite de orçamento, sim ou não? Você vai de econômica ou tem que ser de executiva? Ou, não, você está querendo uma Premium Economy? Então, todos esses critérios, eles vão fazendo com que centenas de opções acabem virando dezenas ou até menos, né? Porque quando a gente olha assim para um mapa das opções de aeroporto que a gente tem, eu gosto sempre de considerar isso aqui, ó. Brasil, e ver que saindo do Brasil, não dá para ir para qualquer lugar na Europa em voo direto. Não. Eu consigo vir para Portugal. Tá com problema estranho. Peraí. Viu? Esse problema não tá acontecendo. Vamos lá. Ó, boa. Então, olha, Lisboa. Dá para eu chegar de Lisboa em voo direto partindo de dezenas de cidades. Fortaleza, Natal, Recife, Belém, Salvador, Brasília, BH, Rio, São Paulo, Viracopos, Florianópolis e Porto Alegre. Tá? Algumas com Azul, outras com a Latam, outras com a TAP. Usando o Flight Connection, se eu clicar aqui em cima, eu sei com qual companhia aérea que é. Tá? E quando acontece o voo e etc. Tá? Tem um vídeo aqui na descrição explicando um pouquinho mais sobre Flight Connections também. Ela é só uma ferramenta para você entender um pouquinho a dinâmica, para saber quando tem voo e se existe o voo dessa origem para aquele destino. Então aqui eu tenho Lisboa, eu vou ter Porto, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou ter Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, Roma, Turquia, Istambul, Milão, Zurique, Munique, Frankfurt, Paris, Bruxelas, Amsterdã e Londres. Então, 3, 6, 9, 10, 14 portas de entrada na Europa em voos diretos saindo do Brasil, tá? Então, essa primeira informação ela é bem importante porque ela já te dá uma noção que não dá para ir para Polônia em voo direto, não dá para ir para Irlanda em voo direto, não dá para ir para enfim, Noruega em voo direto, Islândia em voo direto, vai ter que ter conexão. E como algumas pessoas, nem todo mundo mora em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Campinas, que tem aeroportos que com muitas opções de voo internacional, eu moro em Belo Horizonte. Então, BH tem alguns destinos até bem interessantes de voos direto,
né? Tem Orlando, tem Curaçao, tem Panamá, tem Santiago, tem Bariloche, tem Buenos Aires. Só que, indo para a Europa, eu só tenho um voo da TAP. Tá? Aí começam os critérios. Por exemplo, eu prefiro voo direto? Olha, eu sempre quero passar o menor tempo possível em aeroporto. Isso é um critério. Agora, eu me importo de, por exemplo, pegar um voo de conexão para Viracopos, Galeão, Fortaleza, Recife, Salvador, Guarulhos, para pegar um outro voo? Não. Então, quer dizer que eu posso chegar em qualquer lugar da Europa, qualquer um das 14 portas de entrada, saindo de qualquer lugar do Brasil, beleza? Então, não é um problema para mim fazer uma conexão em São Paulo, Rio de Janeiro ou outro lugar. Para mim. Aí tem gente que tem filho e etc. Não, quanto menos tempo eu passar em aeroporto e em deslocamento, melhor. Então, vamos dizer que esse voo de Confins para Lisboa vai ser o voo, né, número 1, assim. E depois a gente vai para olhar a questão de preço, classe, etc. E, na grande maioria das vezes, quem está indo para a Europa acaba podendo chegar em qualquer outro lugar, sabe? Então, assim, você vai para o leste europeu, você vai para o norte. A maioria das pessoas, tá tudo bem se ela puder chegar em uma porta da entrada da Europa, talvez fique até um dia para conhecer o país, ou visitar novamente, ou, né, e depois seguir para um destino em que os voos diretos não atendem. Eu planejo minhas viagens para a Europa, sim, é a quinta vez que eu estou indo para a Europa, e eu não me importo, por exemplo, de chegar. Igual eu estou chegando em Lisboa, porque eu encontrei um voo muito bom, eu vou explicar qual voo foi, como é que foi a minha forma de pensar, e depois estou indo para Londres, um voo de Lisboa para Londres, no mesmo dia, voando British, porém emitido com milhas azul, tá? Então, assim, o papel aqui é que o critério, ele é seu, e ele vai mudar muito o jogo. E eu tenho um critério que eu fiquei chato. Tem coisas que você não pode experimentar na sua vida. Tá? Eu não tô falando de coisa errada, não. Eu tô falando de classe executiva. Eu achava uma bobeira antes de andar. Você, não, isso é bobeira. Nada a ver. O que é 7 horinhas, 8 horinhas, 9 horinhas num voo? Né? Dorme ali. Primeiro que eu não durmo. Segundo que minhas pernas são meio compridas. Então, o joelho ficava batendo. Terceiro experimentou, é bom. Agora, eu tenho um critério que, a não ser que esteja absurdamente caro, e isso é bem relativo, vai depender, obviamente, da caso a caso, existe um critério para que eu viaje de executivo. Não é, se não for de executivo eu não viajo. Não, eu viajo também, mas eu vou tentar fazer de tudo para ser de executiva. Ou primeira classe, mas primeira classe são raras as oportunidades, mas executiva é mais fácil de conseguir. Então, assim, na minha cabeça tô saindo de BH. Eu quero um voo de executivo no melhor preço possível e que, obviamente, não seja aquele voo que eu fique 2 dias em conexões em vários aeroportos. Legal. Então eu tenho algumas opções. Eu tenho, para mim, tá? Então eu tenho aqui, ó. Eu estou saindo de Confins e eu poderia chegar em qualquer lugar da Europa. Podendo fazer conexão. E se eu posso fazer conexão, por exemplo, eu poderia pegar qualquer um desses aeroportos aqui. Então, essa é a primeira coisa. Aí, o que a gente faz? Esse é o grande ponto, gente. Aqui, ó, a gente está chegando num ponto do vídeo que já é um passo a passo mais claro. Deixa eu voltar para mim aqui. Seguinte, isso aqui é importante, informação importante. Quanto mais conectados os voos estiverem, melhor. Por exemplo, se eu comprar um voo agora de BH para São Paulo e comprar um outro voo de São Paulo para Lisboa, eu tenho 2 voos separados. Se eventualmente dá problema em um voo, o voo de BH para São Paulo, e eu perco o de São Paulo para Lisboa, o problema é meu. Eu resolvi comprar os 2 trechos separados. Isso se chama quebra de trecho, uma linguagem comum de quem mexe com viagem, tá? Quebra de trecho.
tá? Então existe um risco. Muitas vezes fica muito mais barato, só que existe um risco. O ideal é sempre você comprar tudo junto, em um mesmo localizador. Isso faz com que você tenha uma segurança maior, porque se a companhia aérea vendeu os dois trechos e eventualmente o trecho de o primeiro trecho deu alguma zebra, ela tem que se virar para te colocar no outro voo. Ah, perdeu esse aqui, beleza, qual que é o próximo? Tá? Então, sempre que for possível, avalie o risco e, obviamente, tome a decisão em relação ao risco envolvido e ao preço das duas opções. Ah, o voo que eu estou indo é Confins, Viracopos, Lisboa. É um voo da Azul. Eu comprei direto. Porém, minha última viagem internacional, que foi 2 meses atrás para os Estados Unidos, eu comprei separado, porque estava dando 150 mil milhas mais barato. Eu comprei Confins, Guarulhos, Orlando. Isso deu 200 mil milhas azul, Latam de executiva. Esse voo comprado junto, conectado, né? O mesmo trem, exatamente o mesmo voo, estava dando 300 e tanto. Então, na minha visão eu vou arriscar. Como eu estou mais na lida disso, sou só eu, o impacto ia ser só para mim, eu resolvi arriscar, tá? Então, primeiro ponto. Na hora que a gente chega nessa situação, eu venho aqui e olho aqui, ó. Google Flights, também vai ter um vídeo aqui na descrição falando sobre o Google Flights, tá? É esse aqui. Aqui eu vou pesquisar, por exemplo, ó, Belo Horizonte e a grande vantagem do Google Flights é que eu posso colocar alguns aeroportos, ó, Lisboa, check. Posso colocar outro, ó, Madrid, check. Então, como tem 14 portas de entrada, eu vou colocar os mais comuns. Não vou colocar Istambul, que fica lá do outro lado. Não vou colocar um Bruxelas, porque são voos que menos comuns. Então eu vou colocar os aeroportos que são mais comuns. Olha, Lisboa, Madrid, Paris. Vou colocar Londres aqui também. Vou colocar Milão. Vou colocar um outro aqui. Zurique, Frankfurt. Vamos ver se vai dar para colocar Zurique. Zurique e Frankfurt. Acho que vai colocar só 7. Quer ver? Não dá para colocar mais não. Beleza, escolhi 7 aeroportos aqui, tá? Venho aqui e eu tô indo amanhã, né, no dia 25. Vou jogar 2 meses pra frente, só pra gente ter uma nossa, tá caro, hein? É porque é verão europeu. Vou jogar pra agosto aqui, ó. Lá pro dia 17, tá? Só ida. Dia 10 tá mais barato, ó. Beleza. Isso aqui é legal no Google Flights que mostra o dia que tá mais barato. Beleza. Note que aqui eu vou colocar executiva, por exemplo, que é um critério meu, mas eu tô dando um exemplo da minha viagem, tá? Beleza. O que eu tenho aqui? O legal do Google Flights é que ele me mostra todas ou quase todas as combinações possíveis. Então eu tenho um voo da Latam que é Confins, Guarulhos, chegando 9h15 em Guarulhos e, vou de econômica premium, porque não existe executiva dentro do Brasil, e depois eu pego Guarulhos, Londres, em um voo com assento cama. Isso é muito legal, tem um outro vídeo meu falando sobre executiva fake, para você realmente saber que tipo de avião que você está voando para não cair em pegadinha, tá? Não, legal, ó. 8.148 em executiva. Já é um voo interligado, tá. Não tô falando que tá bom, não, só tô falando tá. Aqui, ó, um voo da Azul, operado pela Euroatlantic. Euroatlantic de econômica é terrível, tá? Minha opinião. Agora, de executiva é ok, é legal, assim. Ó, Confins, Viracopos, Lisboa. Quase que é o voo que eu peguei, mas não é um outro voo. Então, olha, tá? É um voo da Azul, 100% Azul. Aqui é 100% Latam, aqui é 100% Azul. Beleza. Tem esse voo da TAP, com uma parada. Então é Confins, Lisboa, Madrid. E aqui eu começo as combinações. Olha as combinações. Voo de Latam, Confins, Guarulhos, Madrid, Londres. Beleza. O que eu estou mostrando aqui é que existem 1 milhão de combinações. Olha o voo direto aqui, 13 mil.
Opa, viu? Todo mundo quer voo direto, mas você está querendo pagar quase o dobro em voo direto? Tem que avaliar. Então, quando eu vejo isso aqui, meu voo, se eu não me engano, é esse aqui, ó. É exatamente esse. É exatamente esse. É um voo da Azul, operado pela Azul. Então, obviamente não paguei esse preço, eu paguei um pouquinho mais de 5 mil em executiva e já interligado. Então, quando a gente chega nisso aqui, o que eu sempre olho? Eu olho a duração do voo. Então aqui a gente tem uma duração de 15, 15, 14, 22, 21, 16, 16, 13, opa, 13 mais abaixo. 14, 13, opa. De todos que eu vi aqui, obviamente só vai perder para o voo sem escalas, né? Então, eu tenho dois cenários, vamos colocar 3 cenários aqui. Eu poderia fazer 10 cenários, mas normalmente a gente pega 2 ou 3 mesmo. Ó, eu vou considerar o voo direto, aí eu tenho minha planilhinha aqui. Seguinte, planilhinha aqui. Um dia, quando o canal chegar em 10 mil inscritos, eu vou liberá-la para vocês, tá? Enquanto eu vou melhorando ela, que ela não está 100% pronta. Não. Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui, ó, voo da TAP, tá? Beleza? Aqui tem até, enfim, algumas observações, etc. Beleza. Qual que é o valor dessa passagem pagante? A gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui eu vou colocar um voo da Azul e aqui eu vou colocar um voo da Latam. Beleza? Então são 3 voos que eu pré-selecionei aqui no Google Flights e obviamente eu vou ter o valor pagante e depois eu vou pesquisar o valor com milhas. Beleza? Então eu vou pegar o exemplo da TAP primeiro. TAP voo direto, obviamente seria a opção número 1. Vamos ver quanto que está o valor pagante. Sempre vou até o final para ver o valor na TAP, ó, 13.645. Beleza? Então aqui, ó, valor pagante 13.645. Eu acho caro. Na minha opinião, eu não pagaria, eu dificilmente pagaria 13.645 reais em um voo para a Europa, sendo que eu sei que tem várias outras opções, tá? Mas é minha opinião. Um trecho para uma pessoa por 13 mil eu acho caro, tá? É caro é relativo, cada um vai achar alguma coisa. Aí eu vou pegar esse outro da Latam aqui, ó. Vou pegar o primeiro. Esse da Latam, ó, na própria Latam, 8.148. Então aqui eu tenho o voo da Latam, 8.148. E vou pegar o da Azul. O da Azul, eu vou pegar exatamente o meu, ó, que é esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. Beleza. Aqui, beleza. Então, esse voo aqui, deixa eu lá ver. Na própria Azul, ó, não veja, né? 1, 2, 3 meses, vocês já viram aí. Dá um Google para você saber o que aconteceu aqui, tá? Então a gente vai ver diretamente na companhia aérea quanto que está custando esse voo. Então eu vou fazer o que, ó? CNF, LIS. Aqui eu vou ver que data que é, 10 de agosto. Somente ida, tá? Usar pontos azul. Aliás, eu vou precisar em dinheiro primeiro, tá? Buscar a passagem. Eu acho que vai estar uns 15 mil. Eu peguei exatamente o mesmo voo, esse aqui, ver tarifa 15 mil. É o preço padrão da executiva da Azul. 15.067,84 centavos. 15.067,84 centavos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a Latam muito mais atrativa. Lembrando que isso aqui é só uma referência, tá? Qual que é meu papel agora? Eu vou sempre procurar a opção desse voo que eu selecionei porque eu gostei do voo com milhas, tá? Então, eu vou olhar o preço desse voo com milhas. Aí eu tenho 2 formas de ver. Eu sempre tenho a opção, e aqui eu tenho isso aqui, ó. Quando eu quero um voo da TAP, por exemplo, vamos lá. Só para vocês terem noção, tá? Um voo da TAP. Olha, para eu emitir um voo da TAP, eu tenho todas essas opções. Programa da Asian, da Air Canada, da Copa, da Lufthansa, da TAP, da Turkish, da Azul e da Smiles. Opa. Então, beleza. Qual o programa de fidelidade aqui eu tenho milhas? Eu tenho na TAP, eu tenho na Azul e eu tenho na Smiles. Então, nesse caso aqui, ó, na TAP,
eu posso conseguir a tarifa Word, na Azul a Word comercial e na Smiles a Word comercial. Quando existe tarifa Word envolvida, eu sempre vou usar o CITES Aero. Então aqui eu já mato, por exemplo, uma opção. Então vamos lá, buscar. Eu vou pesquisar o voo da TAP. Aqui não vai aparecer por um ponto. O CITES Aero só mostra voo direto. Então não existe voo direto. Ah, não, aqui vai dar, porque tem voo direto com fins Lisboa. Boa. Então, por exemplo, existe o voo direto com fins Lisboa pela TAP. Não é? A gente viu ali. Como existe o voo direto, o CITES Aero também pesquisa rotas com conexão. Então vamos lá ver. Não tenho flexibilidade, que a gente está no exemplo bem específico aqui. 10 de agosto, se eu tivesse flexibilidade, eu usava aqui. Tem também um vídeo falando sobre o CITES Aero. Tá fazendo a pesquisa para mim. Olha, o que o CITES Aero encontrou? O CITES Aero encontrou olha que curioso. Legal. Legal. Beleza. O CITES Aero encontrou o quê? Olha, existe esse voo em econômica, não, já não atende critério, né? Mas só para vocês saberem, ó. Existe essa opção do voo de econômica, só o primeiro voo aí, que é um voo mais cedo do que o meu, que é o voo de 13 horas e não o voo de 14 horas, tá? Mas ele custaria 45 mil milhas da Air Canada, mais 65 dólares canadenses. Mas no nosso caso aqui, não existe essa tarifa award, tá? Se em outras pesquisas poderia aparecer, mas vamos por partes. Então, onde é que eu vou procurar aqui? Olha, eu tenho milhas da TAP. Então, deixa eu pesquisar quanto fica esse voo na TAP. Se esse vídeo ficar comprido, pelo menos vocês vão entender a lógica de como eu penso e como eu emito as minhas passagens, tá? Então, só vou sair aqui porque eu tenho que fazer o login. Peraí. Voltei. Beleza. Estou logado na TAP. Vou fazer a pesquisa aqui, né? Confins Lisboa. Beleza. CITES Aero não mostrou a opção do voo da TAP, porque senão estaria verdinho aqui, porque é voo direto. O que o CITES Aero está mostrando só voos com conexão. Aí deu a opção do voo da Azul, tá? Mas nesse momento a gente está buscando o voo da TAP. Então, ó, pagar com milhas, pesquisar no dia 10/8, BH Lisboa. Beleza. Tem esse voo em executiva? Clico aqui para ver. Olha, tem esse voo, 181 mil milhas da TAP, mais R$ 195,89. Então, o que eu coloco aqui? Eu vou colocar na TAP, olha, 181 mil milhas, mais as taxas de embarque, quanto? 195,89. Ó, então aqui a gente já tem uma resposta. Eu já tenho uma resposta, né? Que eu consigo sim esse voo com milhas e é muito mais barato do que o voo pagante, tá? Olha, aqui tá tudo online. Aqui eu consigo emitir 100% online. Cliquei aqui, selecionei, tá pronto. E a econômica é 53 mil milhas. Então uma passagem que está custando 13 mil reais em dinheiro custa 9 mil em milhas. Então é um desconto de 32 reais. Ah, Pedro, mas como é que você vai conseguir essas milhas da TAP? É outra conversa. Eu hoje assino o clube da TAP. Eu assino... Eu tenho um cartão de C6 que eu tenho a opção de comprar pontos do C6 por 50 reais. Por 50 reais, tá? Então, dessa forma, eu consigo acumular pontos da TAP por 50 reais. Assinando o clube, eu vou conseguir mais ou menos 49, 51, muito próximo de 50. E comprando milhas do C6 Atomos, eu consigo comprar e transferir no 1 para 1. Então eu consigo esses pontos por 50 reais. Mas, obviamente, se você não tem conta no C6 e não assina o Clube TAP, não tem jeito. Tem que se preparar antes para fazer o resgate. Legal, beleza. Será que eu vou encontrar alguma coisa boa? Porque eu vi aqui, ó, que eu consigo emitir com Azul e com Smiles também. Vamos lá. Eu vou no Azul pelo mundo. Vou colocar Confins Lisboa.
no dia 10/8, somente ida, executiva, com pontos, uma pessoa, tranã, beleza. Olha, esse mesmo voo com milhas da Azul está 905 mil milhas. Obviamente, tarifa pública, que é a tarifa comercial, tá? Mais R$ 70,54. Então, aqui, ó, eu vou até criar uma linha nova, que aqui vai ser o quê, ó? Programa de fidelidade Azul, só que eu estou usando milhas da Azul para emitir aqui em comercial, mas puxou direto, mas beleza. Aqui está em milha eu quero voo da TAP com milhas da Azul. Então aqui tem ó, 905 mil, mais taxas de embarque, R$ 70,54. Olha só. Nesse caso, olha que surreal isso aqui. Ficou mesmo preço, ficou diferença de 54 centavos. Por quê? Olha, diferença quase zero. É uma coincidência mesmo, porque se eu coloco aqui 800 mil milhas, ó, fica mais barato. Mas é uma mega coincidência, tá? Mega coincidência, considerando o milheiro da Azul a R$ 15, tá? Agora vamos pesquisar na Smiles também. Porque a Smiles também é parceira da TAP, tanto em tarifa comercial quanto em tarifa Word. Mas aqui a gente não está encontrando nada em tarifa comercial, tá? Nada em tarifa Word, só em tarifa comercial. Então aqui, por exemplo, vou colocar Confins, Lisboa, no dia 10 de agosto. Executiva, buscar. Vocês percebem que para fazer esse tipo de pesquisa eu tenho que fazer em mais de um programa, porque tem várias opções, etc. Então, é mais demorado. E aqui eu não estou usando só o CITES Aero, estou pesquisando em tarifa comercial também, que eu não consigo pesquisar usando o CITES Aero. Então não tem, né, pelo visto? Não tem voo disponível. Então, para TAP, eu tenho pagante, milhas TAP ou milhas Azul. 3 exemplos que eu dei aqui de milhas que o Pedro tem. Outras pessoas podem ter outros programas e ter mais opção. Então, quanto mais programa de milha você tem, mais opção você tem. Mas muito cuidado para ficar pulverizando, porque tem que ter estratégia de acordo com o perfil da sua viagem, tá? Então, por enquanto, a melhor opção é milhas com milhas ATAP, tá? Então, aqui essa planilha já me dá todas as respostas. Beleza? Agora vamos dar Azul. Ó, aqui no comparador, eu tenho um exemplo que são as milhas. Como é que eu faço para emitir uma passagem da Azul? Aqui porque assim, eu tenho outras formas de emitir passagem da Azul, mas de uma forma bem direta, vai valer a pena mesmo com milhas da Azul, tá? Eu poderia muito bem fazer a pesquisa aqui, por exemplo, VCP Lisboa, tá? Aí eu vou explicar o porquê. Eu estou indo de Confins para Lisboa. Só que a gente já fez essa pesquisa. E aqui a gente já viu que esse voo, não existe um voo direto pela Azul, mas existe esse voo pela Azul com conexão em Viracopos, tá? Que eu consigo emitir com as parceiras da Azul. Quais são as parceiras da Azul? Aqui na planilha eu tenho as parceiras da Azul, tá? Todas essas companhias aéreas aqui são parceiras da Azul, mas beleza. Em tarifa Word só são essas que estão apontadas como a Word aqui, como a Air Canada, aqui ó, a Word, a Copa em tarifa Word, Etihad em tarifa Word, Emirates em tarifa Word, etc. Tá? Mas na prática, as milhas que eu tenho para emitir voo da Azul é milha da Azul. E como que eu faço para emitir uma passagem da Azul, com milhas da Azul, site Voo e Azul, igual estava aqui já, ó. Enfim, vou logar de novo. Confins, Lisboa, que dia? 10/8. Aqui usar pontos. Agora eu quero saber quanto que é essa passagem usando milhas azul. Beleza? Esse voo. A business, 400. Olha o tanto que olha a diferença. A econômica, 354 mil milhas. A business está 485.100 milhas.
Então, quanto que está aqui? Ó? Deixa eu ver aqui se vai dar para selecionar. Não vai dar, não. Só ver aqui. É a taxa, mas a taxa é baratinha. Tô querendo ver a taxa sem logar, mas não vai ter jeito. Né? Deixa eu logar aqui, peraí. Beleza, loguei aqui só para poder selecionar, tá? É esse voo. Aqui já me deu um desconto porque eu sou, enfim, eu sou clube, etc. Então, ó, 465.500 milhas, ó, legal. Então aqui eu vou colocar, ó, 465.500 milhas, mais as taxas de embarque, que tá aqui, 91,67. Ó, aqui, gente, olha que desconto surreal. A executiva pagante da Azul é 15 mil. Eu com as 465 mil milhas, e eu até consigo mais barato do que 15 reais, tá? Tem várias oportunidades. Na semana passada tem um vídeo meu de ontem, anteontem, não sei, com oportunidade de gerar um milheiro abaixo de 12 reais, tá? Mas de toda forma, considerando 15 pé no chão, realista, vida real, menos de 12 é vida real também, mas é menos pessoas podem aproveitar. Eu consigo 53% de desconto, tá? Então, espetacular. Então aqui eu já tenho o cenário completo da Azul. Milha da Azul, pagante na Azul. Check, check. Até agora, olha, me mostrou o seu melhor caminho. Aí eu tenho a Latam. E a Latam, como é que eu emito passagem da Latam hoje? Eu tenho com a Latam, no próprio site da Latam, e eu tenho via Avios, com os parceiros Iberia, British, Finnair, Qatar, etc. Olha, para eu encontrar esses voos com os parceiros Avios, seria com tarifa award. E se tem tarifa award, eu simplesmente teria que procurar aqui no CITES Aero. Só que aqui a gente tem um ponto. Saindo de Confins, eu tenho voo de Lisboa direto. Aí, obviamente, vai pesquisar as opções de tarifa award. Só que só vai encontrar o voo de tarifa award na parceria da Latam com os Avios saindo de Guarulhos. Tá? É porque o voo internacional não vai ter, o voo nacional não vai ter em tarifa award. Então vamos lá. Guarulhos, Lisboa, dia 10/8. Pesquisar. Ó, já mudou, já deu mais opção. Só que repara, por que eu tô colocando Guarulhos, tá? Porque eu vou aqui da, da Latam, a conexão é em Guarulhos. Então tô pesquisando o voo. Ah, desculpa, é Guarulhos, Londres. Falei. Guarulhos, Londres. Então vamos lá. Guarulhos, Londres. Pesquisar. Ó, então o que eu tenho aqui? Vai me mostrar algumas opções. Deixa eu pensar. Aqui eu estou pesquisando e já encontrei, ó. Encontrei com a Smiles, encontrei com a Qatar, com a Flying Blue, com a Delta, com a Turkish. Mas a Smiles não vende passagem da Latam. Não vende. Qatar vende, mas não sei se é pela Latam, porque senão mostraria o voo direto. Flying Blue não vende. Delta vende, mas vamos entender, tá? Clicando aqui, eu sempre vou clicar no Easy. Eu não encontrei o voo que eu queria, porque deveria ser voo direto. E aqui, quando é azul, é com conexão. Ó. Tem conexões, tem conexões. Então, não encontrei o voo que eu queria em tarifa award voando Latam. Então não adianta nem eu ficar procurando aqui. Então, Business, Air France, não tem o que eu quero. Para entender isso um pouquinho melhor, tem até um vídeo onde eu explico viagem, um guia completo para procurar passagem para a Europa, com alguns outros exemplos. Mas aqui eu não encontrei a opção que eu queria, que era usando Avios para poder emitir. Eu posso fazer outra coisa, eu posso ir no site da Qatar, da British, etc., mas no final das contas vai ser só reforçar o que aqui já está mostrando que não tem, tá? Você tendo tempo, entra em cada uma delas, pesquisa, vai que tem alguma diferença no que está mostrando no CITES Aero, porque realmente está mostrando no site das parceiras, mas na prática, vamos para a Latam, tá? Vamos para a Latam direto, aqui eu vou fazer uma pesquisa normal. Deixa eu fazer meu login aqui, peraí.
E o que eu quero mostrar com isso é que cada caso é um caso, mas que quando você define seus critérios, existe um passo a passo para você tomar a decisão, tá? Então aqui eu vou pesquisar com fins, que eu estou no site da Latam, eu quero emitir uma passagem da Latam. Então é 100% Latam. Prêmio Business, somente ida, aqui no dia 10/8. Usar milhas mais dinheiro. Usar milhas mais dinheiro ou só milhas, né? Porque dá a opção dos dois. E não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim mesmo. Vamos ver qual foi o horário que hora que sai? 19h50, chegando 15h05. Não tá ruim. Esse aqui mesmo, ó. 279 mil milhas. Bom, vamos arredondar aqui. Não, vamos colocar certinho. 279 e quanto? 426 mais 99,71. Curioso, olha só, muito curioso isso aqui. Ó, muito legal. É o seguinte, o voo da Latam, aqui é o voo da TAP, tá? Eu tenho 3 opções de emitir o voo da TAP e a gente viu que o mais barato de todos é usando milhas da TAP, tá? Que com milhas da TAP fica 9.245, com milhas da Azul fica 13.645 e 54 centavos e o pagante fica 13.645. Então, na TAP, voo direto, eu tenho a melhor opção pagando 9.245. E aqui eu tenho o voo da Azul. A Azul tem 2 comparações, pagante ou com milhas. 15 mil ou 7 mil? Pô, claro que é 7 mil. E agora eu tenho da Latam, uma diferença aqui de 13% mais barato. Um voo que é 8.148, eu consigo emitir com o valor equivalente em milhas por 7.085. Olha a diferença desses dois. E coincidentemente, a forma como eu estou indo viajar amanhã para Lisboa é usando milhas da Azul, tá? Eu paguei exatamente essas 465 mil milhas, que é quase como uma tabela fixa, não é tabela fixa, não confunda, mas é um preço fixo, médio, de executiva da Azul para a Europa, tá? Então, assim, o meu custo do milheiro, deixa eu ver se vai dar para mudar aqui, isso vai ferrar tudo. Vai ferrar tudo, mas tá tudo bem, depois eu dou um reset. Meu custo do milheiro é mais ou menos 12,50, porque eu aproveito oportunidades para gerar ele mais barato, tá? Então é menos de 6 mil reais que eu paguei nessa passagem. E é um critério individual também, gente. Vai ter gente que vai preferir pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil para ir de econômica, com várias conexões. Tem gente que vai querer pagar os 9 mil reais para ir em voo direto. Cada um tem seu critério e isso não tem que ser questionado. Porque é a pessoa com o dinheiro dela querendo fazer a viagem dela. Meu papel aqui é te mostrar os caminhos. E aqui eu fiz um exemplo aleatório para que. Aleatório não, eu fiz um exemplo muito, muito fiel à realidade que eu vou viver amanhã, que eu vivi alguns dias atrás emitindo essa passagem. Nem sempre a gente vai encontrar aquela passagem muito mais barata, executiva por 2.700, 3 mil, 4 mil. Às vezes vai ter que realmente jogar o jogo do esse é o valor pagante, como é que eu barateio? Na verdade, isso é o que vai acontecer a maioria das vezes. E aqui eu sempre deixo um passo a passo para que, caso você tenha mais flexibilidade, você use o CITES aéreo a seu favor. Tá? Você vai entrar aqui, vai colocar BRL, vai colocar aqui EUR, vai colocar a sua data, por exemplo, e a maioria das pessoas tem uma flexibilidadezinha, mais 3, menos 3, tá? Só dando um exemplo. Quando você procurar aqui, olha, é o tanto de opção que você tem. Você tem a econômica, executiva, e aqui são as tarifas mais baratas, as tarifas award, tá? Então são muitas boas opções de passagens aéreas muito baratas com milhas. Olha essa aqui. Guarulhos-Londres, 121 mil milhas da Finnair Avios. Isso aqui dá mais ou menos 6.500 reais, tá? Um voo de Guarulhos para Londres. Aqui, no filtro, você tem um programa. Ah, eu só tenho milhas da Azul. O que tem de Azul? Pô, tem nada. Só tem a econômica mais caro aqui, Guarulhos-Istambul. Ah, eu tenho milhas da Smiles. O que tem aqui? Opa, já ficou bom, hein? Aqui eu tenho um voo aqui que vai ficar mais ou menos 7.800 por aí. Mas, enfim, tendo um pouquinho mais de flexibilidade, talvez você consiga até mais barato, tá? Ah, eu tenho milhas, eu tenho Avios, eu tenho milhas aqui, por exemplo, da Finnair, eu tenho milhas da Qatar, eu tenho milhas da British, não vai ter.
Ó, aqui eu tenho voos a partir de 121 mil milhas. E, obviamente, se eu expandir isso aqui, colocar outra data, etc., o cenário muda completamente. Ó. Vou colocar aqui, sei lá, outubro, mais ou menos 7 dias. Então, ó, aqui eu colocando, por exemplo, todos. Boa. Quanto mais flexibilidade eu tiver, quanto mais tempo eu tiver, melhor eu planejo minhas emissões de passagens aéreas com milhas. Tá? Então, olha, aqui eu tenho Salvador, Madrid, mas aqui já é com Flying Blue. Flying Blue é muito difícil alguém ter. Vou pegar aqui Azul, Smiles, Qatar, são os avios, né? Beleza. Ó. Aqui acabou dando mais ou menos na mesma, mas eu tenho passagem a partir de 439 saindo de Fortaleza para Charles de Gaulle. Então, a gente ganha flexibilidade, tem um vídeo aqui na descrição, um guia completo te ajudando a usar todas as ferramentas, e se ficou qualquer dúvida, ou você quer alguma dica rápida para te ajudar na sua passagem, te dando um direcionamento, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar a viajar um mundão muito mais barato do que a maioria das pessoas. Aqui eu te dei um exemplo prático aqui. Em 3 opções, a gente conseguiu pagar mais barato. 32% de desconto usando milhas da TAP para voar de TAP, 53% de desconto usando milhas da Azul para voar de Azul e 13% de desconto usando milhas da Latam para voar de Latam. E aqui não é a Word, tá? Acabou puxando uma... Ó, não tô compartilhando. Aqui, a Latam é comercial, a Azul é comercial e a TAP aqui é a Word. Então, não sei se... Acho que a TAP eu tenho até dúvida se é a Word. Talvez seja até comercial também. É fixo, mas talvez seja até comercial também. Mas de uma forma geral, nem tudo é sobre tarifa Word, nem tudo é sobre sítios aéreos. Às vezes a realidade é você tem pouca flexibilidade, mas mesmo assim dá para a gente encontrar alguma opção adicional para você tomar decisão. Nesse caso aqui, para uma mesma viagem, eu considerei um voo direto e voos com conexão voando de Azul ou voando de Latam. O cenário é, ou você paga 7.074 com milhas da Azul, para voar de Azul com conexão em Viracopos, ou você paga 7.085 para voar de Latam com conexão em Guarulhos, ou você faz um voo direto por 9.245. A escolha é sua, é tomar a decisão. O mais importante de tudo é ter as milhas no lugar certo para a viagem que você provavelmente vai fazer. E é isso que eu tento te ajudar todo dia, com vídeos direto ao ponto, para abrir seu olho e te ajudar a acumular em toda oportunidade, sem ficar pagando mais caro, viajando com perrengue, o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Então já se inscreva no canal e qualquer dúvida comenta aqui embaixo, vai ser um prazer te ajudar. Até o próximo vídeo.